Desde pequeno, sempre fui levado para pescar por todos os homens mais velhos da minha família. Parecia um ritual familiar, onde eu, sendo o mais novo, estava destinado a me tornar um expert, como todos eles afirmavam ser. Os que levavam a pesca mais a sério eram meu pai, John, e seu irmão, Matthew. Nossas casas pareciam cenários de programas de pesca, decoradas ao extremo com temas náuticos. A história que vou contar, porém, não é minha, mas do meu pai. Ele é um homem difícil de assustar, mas essa história sempre o afeta profundamente. Ele raramente fala sobre o ocorrido, mas em reuniões de família ou ocasiões especiais, alguém sempre pede para ele contar. Meu pai estava pescando com meu tio Matthew e os amigos próximos Rich, Jeff e Monty. Eles partiram cedo, antes mesmo do sol nascer, para um local remoto conhecido por ser um excelente ponto de pesca. Após algumas horas de pesca bem-sucedida, conforme o entardecer chegava, uma névoa densa começou a cobrir a área, algo que Rich comentou nunca ter visto antes. A situação se agravou quando a névoa se tornou tão espessa que eles decidiram que Matthew deveria tentar sair da enseada e voltar ao mar aberto. No entanto, a visibilidade estava tão comprometida que Matthew quase colidiu com a costa. Relutantemente, aceitaram que teriam que passar a noite no barco. Meu pai, Rich e Jeff decidiram ir até a costa em busca de sinal de celular para comunicar suas famílias sobre a situação. Levaram sinalizadores de emergência por precaução. Ao adentrarem a floresta escura e enevoada, começaram a ouvir ruídos estranhos, como cliques rítmicos e erráticos, claramente feitos por humanos. Rich instruiu todos a apagarem as lanternas para não revelarem suas posições. Subitamente, um grito primal e angustiante cortou a calmaria, seguido por barulhos de passos rápidos em sua direção. Em pânico, eles correram de volta ao barco, com meu pai disparando um sinalizador atrás deles, revelando brevemente mais de 10 indivíduos em trajes tribais, alguns armados com lanças. Eles conseguiram chegar ao barco e escapar, mas o trauma daquela noite permaneceu. Monty, por estar embriagado, não se lembrava de nada, e eles tiveram que passar o resto da noite em vigília, deixando o local assim que a névoa dissipou pela manhã. Essa experiência foi a mais aterrorizante que meu pai já viveu, e a forma como a floresta parecia lutar contra eles enquanto fugiam é algo que ele nunca esquecerá. Eu pesco há tanto tempo que mal consigo lembrar quando comecei. Agora, com quase 60 anos, mesmo tendo pescado milhares de vezes, não consigo pensar em nada que prefira fazer pelo resto da minha vida. Meus filhos já estão crescidos e vivendo suas próprias vidas, e a casa está sempre quieta. Você poderia ouvir um alfinete cair na maioria dos dias. Normalmente, eu pesco com meus amigos da faculdade, mas muitas vezes acabo indo sozinho, como um lobo solitário. Essa foi uma dessas vezes. Eu não tinha saído do estado de Nova York em mais de 15 anos e não via razão para isso. Temos alguns dos melhores lagos de pesca do país aqui, e planejo aproveitá-los ao máximo. Era meados de abril, logo após o degelo e antes de maio chegar. Por algum motivo, decidi que queria um lugar mais isolado dessa vez. Então escolhi um lago pequeno e discreto no meio do nada. Dirigi 1 hora antes do nascer do sol para estar na água quando o sol começasse a aparecer. Descarreguei meu caiaque do carro e remei para o meio do lago, admirando as belas cores do início da manhã que começavam a pintar o céu. Parecia casa. Apesar do frio, minha pele é como aço. Eu sabia que o sol estava prestes a nascer, então comecei a preparar meu equipamento. Estava mirando em um robalo, então me dirigi para a borda externa dos leitos de algas, planejando me mover de volta para o meio do lago se não tivesse sorte. Usei uma vara de ação média de 6,5 pés, com linha de monofilamento de 9 libras e uma montagem wacky, que é uma minhoca de borracha de 4 polegadas, minha favorita para capturar robalo. Justo quando estava prestes a começar o que esperava ser um excelente dia no lago, notei algo estranho do outro lado do lago. Não conseguia ver bem o que estava acontecendo, mas percebi movimento. Inicialmente pensei que era outro pescador, mas a curiosidade venceu.
Peguei meus binóculos, que também uso para observar pássaros, e olhei. Havia 3 figuras vestindo cores escuras e capuzes cobrindo seus rostos, parecendo estar cavando um buraco. Observei enquanto terminavam o buraco e, enquanto eu esperava que colocassem algo dentro, eles na verdade começaram a retirar itens do buraco. Mesmo com meus binóculos, não consegui identificar claramente o que eram esses objetos. Eles terminaram de retirar várias coisas que não pude distinguir e começaram a jogá-las no lago, cada uma fazendo um barulho distinto ao atingir a água. Havia algo muito errado com essa cena. De repente, uma onda de medo me atingiu. Não sabia quem eram essas pessoas, mas comecei a pensar que poderiam ser perigosas. Fiquei em dúvida sobre o que fazer, mas felizmente eles começaram a se afastar sem me notar. Pensei em ignorar o que tinha visto, mas não conseguia me permitir fazer isso. Esperei até que desaparecessem na mata, e então remei lentamente até o local onde eles haviam jogado os objetos no lago. Estava tremendo nesse ponto. Cheguei ao local onde achava que eles tinham jogado tudo e comecei a pescar, mas dessa vez não estava procurando por peixes. Pesquei por cerca de 1 hora sem sucesso. Precisava tentar algo diferente. Foi então que me lembrei do sonar de profundidade que tinha guardado no meu veículo. Determinado, remei de volta à margem. Fui até meu carro, peguei o sonar e voltei ao local. Estava suando profusamente nesse momento. Sondei a área por um tempo, sentindo apenas o fundo lodoso do lago, até que encontrei algo duro, algo metálico. Fixei mentalmente a posição e preparei minha vara com o maior anzol que tinha. Lentamente, deixei a linha descer, sentindo cada movimento sutil. Com 50 anos de experiência em pesca, toda minha habilidade estava sendo colocada em prática nesse momento. Senti uma resistência na linha, sinal de que estava presa em algo. Reelei cuidadosamente, tentando não perder o que quer que estivesse preso. O que retirei da água me deixou arrepiado. Encarando a arma preta de 9 milímetros no final da minha linha, percebi que aquelas pessoas haviam jogado uma arma no lago. Não me sentia mais seguro. Não me preocupei em procurar pelos outros itens. Coloquei a arma no caiaque, com cuidado para não tocar, e remei o mais rápido possível para a terra firme. Assim que cheguei, liguei para a polícia. Eles iniciaram uma investigação completa e encontraram vários outros objetos perturbadores no lago. Insisti em observar enquanto conduziam a busca, precisando saber o que mais estava no fundo daquele lago. Encontraram um chaveiro com cerca de 7 chaves e várias moedas antigas de diferentes países, enroladas em um pano. O item mais sinistro que encontraram foi um medalhão, que estava tão danificado pela água que as fotos dentro dele estavam desbotadas e irreconhecíveis. A polícia disse que me contataria se conectassem esses objetos a algum crime. Eles nunca ligaram, mas a história não terminou ali. Uma noite, ouvi alguém no meu quintal dizer: "Esse é o carro, eu sei." E depois, pessoas rondando minha casa. Nunca tocaram a campainha ou bateram na porta, mas ouvi várias pessoas circulando a casa antes de partirem. Não sei se eram as mesmas pessoas, mas se fossem, não sei se estou sendo vigiado sempre que saio de casa. Alertei a polícia novamente, esperando que isso reabrisse a investigação, mas nada aconteceu. Ainda tenho muitas perguntas. Por que esses itens foram enterrados em primeiro lugar? E por que aquelas pessoas voltaram para desenterrá-los e escondê-los novamente? Talvez tenham percebido que havia uma chance maior de serem encontrados na terra, então voltaram e os jogaram no lago. Ou talvez esses itens estivessem naquele buraco por anos e decidiram desenterrá-los por algum motivo. No geral, essa foi a coisa mais estranha que já aconteceu comigo enquanto pescava. Durante o verão de 2022, eu estava totalmente envolvido com a pesca. Cerca de 1 hora de carro de casa, minha família possui uma casa na praia com uma lagoa e um pequeno barco Boston Whaler. Meus amigos e eu frequentemente íamos até lá para pescar e relaxar. No outubro seguinte, meus amigos Kevin e Arion decidiram passar um fim de semana na casa da praia para tentar pescar robalos, comuns durante o outono. Infelizmente, nosso barco estava em manutenção.
Então tivemos que pescar da praia e dos píeres. Não era problema, pois Kevin tinha todos os equipamentos necessários. Chegamos na sexta-feira à tarde e passamos o dia pescando em vários píeres ao longo do canal. A noite chegou e apenas Kevin tinha pescado algo, um robalo pequeno. Frustrados com nossa sorte, decidimos ficar acordados até tarde para pescar na praia. Kevin conhecia um bom ponto de pesca na praia, a 15 minutos de carro por uma estrada deserta ladeada por florestas, que abria para uma pequena área de estacionamento de cascalho. Ele sugeriu que levássemos tudo de que precisávamos para não termos que voltar ao carro. Planejávamos ficar até o amanhecer, então preparamos bem. Caminhamos 5 minutos por um caminho que se abria para uma vasta praia. Montamos nosso acampamento com cadeiras de praia, um alto-falante e 2 coolers, um para peixes e outro para lanches e bebidas. Kevin trouxe varas de pesca grandes, ideais para a pesca de praia, e suportes para enfiar na areia. Ele também tinha sinos pequenos que se prendiam às varas para sinalizar qualquer movimento. Lançamos nossas linhas, abrimos algumas cervejas e começamos a esperar. Nas 2 horas seguintes, cada um de nós pegou peixes de tamanho decente, o que melhorou nosso ânimo. Estávamos nos divertindo muito, com música alta e sabendo que ninguém estava por perto naquela praia deserta. Durante nossa conversa, Arion parou abruptamente, baixou a música e olhou fixamente para um lado, perguntando se tínhamos ouvido algo. Ele achou que tinha ouvido alguém gritar algo como um oi ou ei. Pensamos que ele estava ouvindo coisas ou brincando, mas ele insistiu que ouviu alguém. Rapidamente esquecemos isso e continuamos nossa conversa, mas agora mais atentos. Pouco depois, enquanto eu recolocava um anzol fresco, vi algo ao longe na praia. Não consegui identificar o que era, mas conforme se aproximava, percebemos que era uma pessoa caminhando em nossa direção. Ficamos em silêncio e desligamos a música. Um homem de meia idade, talvez de 40 a 50 anos, vestindo um casaco azul escuro com um chapéu e capuz, se aproximou de nós de forma suspeita e com uma expressão intimidadora. Perguntamos, meio sem jeito, o que ele queria. Ele nos encarou por uns 10 segundos antes de perguntar o que estávamos fazendo. Kevin explicou que estávamos pescando. O homem grunhiu em reconhecimento e continuou parado, olhando para nós, para as varas e para a água. Trocamos olhares, suspeitando que ele pudesse tentar nos roubar. A tensão foi quebrada quando um dos sinos das varas tocou, sinalizando que algo havia mordido a isca. Anunciei que tínhamos pego algo, tentando provocar alguma reação do homem, como se esperasse que ele agisse como uma pessoa normal. Fui verificar a vara e, ao voltar, vi que o homem tinha ido embora, desaparecendo na noite. Garantimos que todos os nossos pertences estavam conosco e discutimos o quão estranho tinha sido aquele encontro. Ele não nos fez mal, então concluímos que era apenas um homem esquisito que agora, felizmente, estava fora de nossas vidas. Decidimos manter a música desligada por precaução e abrimos mais algumas cervejas enquanto nossa conversa mudava de tópico. Enquanto olhava para o horizonte, pensei ter ouvido algo ao longe. Demorou 1 segundo para eu perceber o que era, mas quando entendi, meu coração afundou. Era o alarme do meu carro. Era o único carro naquele estacionamento e não havia casas por milhas. Começamos a entrar em pânico e decidimos correr de volta ao carro, deixando tudo para trás. Levamos alguns minutos para chegar lá e, quando chegamos, fiquei arrasado. Meus pneus haviam sido cortados e o vidro do lado do motorista estava quebrado. Liguei imediatamente para a polícia, informando minha localização e situação. A operadora perguntou se eu sabia quem poderia ter feito isso, e mencionamos o homem estranho. Assim que disse isso, ouvimos barulhos na mata ao redor. Corremos apavorados por cerca de 200 metros estrada abaixo e nos escondemos nas árvores. Dentro de 10 minutos vimos 2 carros de polícia chegarem com as luzes acesas. Corremos de volta ao carro e vimos 3 policiais vasculhando a área. Vários itens haviam sido roubados, incluindo minha carteira, algum dinheiro do porta-luvas e o restante do equipamento de pesca de Kevin. Eles encontraram uma faca grande no chão, que levaram para a análise de impressões digitais e como evidência. Relatei tudo o que havia acontecido, ainda sob o efeito da adrenalina.
Os policiais disseram que fizemos bem em correr e nos esconder, pois era muito provável que aquele homem quisesse nos fazer mal. Essas palavras me fizeram valorizar ainda mais a vida. Os policiais foram muito prestativos, ajudando-nos a arrumar o equipamento e levando-nos de volta à casa. Ficamos acordados a noite toda refletindo sobre o que tinha acontecido. No dia seguinte, Arion conseguiu uma carona para nós para o norte, e eu peguei meu carro na oficina alguns dias depois. Até hoje, essa é de longe a experiência mais assustadora que já tive. O que deveria ter sido uma simples viagem de pesca se transformou em um terrível pesadelo que me custou centenas de dólares em danos. Nunca recebi uma ligação da polícia, o que significa que aquele homem provavelmente ainda está por aí. Desde então, desisti da pesca como hobby e não toquei em uma vara de pescar desde então.